Segunda Crônicas, capítulo 5, para a glória de Deus. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 14. Verso 13. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade durava para sempre, e a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Salmo 126. Salmo 126. Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e o nosso língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus muros. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, que eu venha diminuir, que eu venha crescer nesta tarde, nesse fim de manhã, e vamos entrar no período da tarde. Meu Deus querido, teu santo e poder e glória, toma essa mensagem em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo venha me usar poderosamente, Senhor, segundo a tua graça e segundo a tua verdade. Que a revelação do teu Espírito, Jesus, venha ser sobre nós nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema dessa mensagem hoje é sobre o templo de Deus, a casa de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 3, vai dizer sobre a construção do templo de Deus. Nós lemos no capítulo 5, verso 14, que a glória do Senhor encheu a casa, a nuvem da glória. A mesma nuvem de glória que Moisés viu no Monte Sinai. A mesma nuvem de glória que cercou a Moisés naquele monte e o seu rosto desceu resplandecente. É a presença do Nazareno, do Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente,
Onisciente, Ele está na nossa onisciência. Onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Onipotente, Ele é o Todo-Poderoso em poder. O seu poder é ilimitado. E, amados irmãos, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus levantou segundo o seu coração. Davi, ele foi levantado por Deus para apacentar o povo de Deus. Davi era rei, Davi era pastor, Davi era poeta, Davi era profeta, Davi era soldado, Deus santo de poder e glória. Davi tinha muitos atributos. E Deus levantou um homem segundo o seu coração, segundo a vontade de Deus. Porque o primeiro rei que reinava lá em Israel não era segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Era segundo a vontade do povo. Mas Davi, ele era segundo a vontade de Deus. Se você olhasse para Davi, você não dava nada. Davi, ele era desprezado entre os seus irmãos, era desprezado pelos seus pais, pelo seu pai. E se você falasse que aquele era o rei, você diria que não. As pessoas não escolheriam Davi como Deus escolheu de começo, porque Deus não olha como o homem vê, Deus olha para o coração. Porém, Davi, com a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que Samuel foi ungir Davi. E Davi, após a unção, e Samuel ter profetizado sobre a vida dele, ele recebe o Espírito Santo pela fé. Davi recebe o Espírito Santo pela fé, e ali ele começa então a ser capacitado pelo Espírito Santo a ser uma nova criatura da vontade perfeita e agradável de Deus. A Bíblia diz que Davi, até chegar à promessa que Deus prometera, passou anos e anos e anos. Mas dentro desses anos e anos e anos que Davi viveu, ele viveu, antes de chegar à promessa, até a promessa, sobre a presença e a nuvem da glória de Deus. Davi, ele sabia, talvez no olho carnal, no olhar carnal, as pessoas falam, mas quanto tempo demora a tua promessa? Mas Davi, ele não estava demorando a promessa na vida dele, ele já estava vivendo a promessa. Davi começou a viver a promessa quando recebeu o Espírito Santo através da unção. Porque, aleluia, a presença do Espírito Santo é a maior promessa. E essa promessa não tarda, ela vem não por mérito, mas ela vem pela fé na pregação da palavra. E Davi, aleluia, ao chegar ali como rei de Israel para cumprir o chamado de Deus, aleluia, o trabalho que Deus designara a Davi ele tinha vontade, assentou no seu coração a construir um templo de Deus. Ele viu na visão do Senhor um templo, e aquele templo o Senhor mostrou na visão para ele e se animou. Davi então começou a achar que ele mesmo construiria um templo para o Senhor. Mas então Davi, aleluia, fez a maquete, tudo ali, e começou a apresentar a Deus. E quando você começa a apresentar a Deus, Deus então envia a resposta. Quando você começa a apresentar a tua causa, aleluia, aquilo que você tem, aleluia, desejado no teu coração, Deus virá com a resposta, ou com sim ou com não. E Davi, ele apresentar a Deus. Então Deus enviara, aleluia, o profeta Natan, que disse a Davi, você não construirá o templo, porque você derramou muito sangue, mas o teu filho, que virá, aleluia, Deus santo e poder e glória, construirá o templo, e o reinado dele será reinado de paz, de alegria e de satisfação na minha presença. E ali, meus irmãos, Deus santo e poder e glória, a nuvem
de glória, a presença do Espírito Santo de Deus, ela reinava naquele templo. A Bíblia diz no verso 14 que o sacerdote, 2 Crônicas capítulo 5, verso 14, que os sacerdotes não conseguiam ministrar porque a nuvem de Deus tomava aquele templo. Era uma glória tão presente, era uma presença tão poderosa que nem os sacerdotes, homens de Deus cheios do Espírito Santo, a qual tinha, aleluia, todo um mandamento, todo um requisito para pisar naquele templo, no Santo dos Santos, porque se pisasse de qualquer maneira, eles morreriam ali dentro, não poderiam pisar, aleluia, sem santidade. A Bíblia diz em Salmos que a casa do Senhor convém santidade, adoraremos o Senhor na beleza da sua santidade. É claro que ninguém pode alcançar e igualar a Deus, porém nós seguimos a santificação, que é o contrário do caminho mundano, e vivemos agora limitados pela graça, mas seguimos na verdade, uma verdade que não é dissoluta, mas é totalmente agradável, loucura, aleluia, estreito para os que estão de fora, mas para os que estão de dentro, no tocante do meu interior, eu tenho prazer neste caminho. E ali, amados irmãos, a Bíblia vai dizer, Deus Santo e Poder e Glória, que o templo ele era adornado, ele tinha, aleluia, de ouro. O templo tinha muito ouro, Deus Santo, adornado de ouro, Deus Santo e Poder e Glória. A Bíblia vai dizer que quando Salomão orava naquele templo, Deus respondia com fogo. Em 2 Crônicas capítulo 7, Salomão dobrava o joelho ao altar para orar, e aleluia, Deus respondia com fogo. E Salomão entregando uma carta ao rei Tiro para pedir ajuda, aleluia, dos materiais para a construção do templo, Salomão escreve o seguinte verso, que nós vamos construir uma casa para o Senhor, a qual ele revelou, e essa casa será uma casa muito grande, Deus Santo e Poder e Glória, a qual ele é digno de toda honra e toda glória. Mas ele disse, quem sou eu para construir uma casa grande para o Senhor, se ele não cabe, aleluia, nessa terra? Deus Santo e Poder e Glória, pela grandeza, pela magnificência do Senhor, pelo poder do Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. E hoje, meus irmãos, nós sabemos que o templo já não existe mais. O templo ali, depois que o povo começou a se rebelar contra o Altíssimo, a entrar na idolatria, aquele templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. O rei Nabucodonosor leva os utensílios da casa do Senhor e coloca fogo em Jerusalém e destrói aquele templo por causa da idolatria, por causa da desobediência. Então o povo foi levado cativo, ficaram 70 anos cativos na Babilônia, e ali quando eles regressam a Jerusalém, eles começam a recitar aquele Salmo 126, aleluia, glória a Deus, quando o Senhor os tirou do cativeiro, estavam como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor, aleluia, glória a Deus. E aí eles estavam com saudade da presença, eles estavam com saudades da nuvem de glória, do renovo, do batismo com o Espírito Santo, aonde o Senhor renovava, cortava o laço, quebrava o arco, despedaçava a lança, queimava os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus, e será exaltado entre as nações, Deus Santo e Poder e Glória. E a profecia tem se cumprido, aleluia, bem-aventurados que guardam a profecia deste livro, louvado e engrandecido seja Deus. E amados irmãos, ali quando eles regressaram da Babilônia, Deus deu a ordem a Esdras, os que voltaram com Esdras da Babilônia, e ali para a reconstrução do segundo templo. E na reconstrução do segundo templo, Esdras ali voltando com o povo regressado da Babilônia, com a ordem de Ciro o Grande, a qual era servo, se converteu ao Senhor, Deus Santo e Maravilha. Eles começaram a construir o segundo templo, e ali o Senhor levantou Ageu, Zacarias, e eles estavam desanimados, porque estavam incrédulos se Deus ia derramar aquela nuvem de glória, aquela presença, como derramar, aleluia, no templo de Salomão. Mas o Senhor disse para eles, aleluia, glória a Deus, não temais, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Oh glória, Salomão passou, Davi passou, mas eu continuo aqui, aleluia, falando e dando intimidade para vocês, e a minha presença está no meio de vocês. Oh glória a Deus, você pode dar glória para Jesus?
Salomão viu corrupção, Davi viu corrupção, Paulo viu corrupção, mas Jesus não viu corrupção. Eu sou falho, você é falha, aleluia, glória a Deus, você é falho, mas Jesus não falha. Ele não falha. Ele está pronto para te atender a tua oração. Ele está pronto para atender, aleluia, a sua petição, Deus santo e poder e glória. Porém, no templo do Senhor tem que ter presença. No templo do Senhor tem que ter renovo, tem que ter virtude, porque, aleluia, o reino dos céus não consiste em palavras, mas consiste em virtude. E ali no templo, aleluia, que eles começaram a reconstruir, Deus desceu a presença, e quando Deus descia a presença, Deus, aleluia, visitava com bênçãos, chuva de bênçãos, com cura, com livramento. A virtude cura, a virtude, aleluia, restaura. Deus santo e maravilha. E após a construção do segundo templo, eles viram a presença de Deus novamente, a glória de Deus novamente. Porque a presença de Deus é a fartura de alegria. Porém, eles começaram a idolatrar aquele templo. Começaram e foram passando gerações. Zacarias passou, Esdras passou, Ageu também passou. E ali foram vindo novos homens de Deus, que se curvaram à idolatria. Já tinha um exemplo da primeira casa. E agora o exemplo da segunda casa, eles tinham também. Porque a casa se entregou à idolatria, aquele povo. E ao se entregar à idolatria, os romanos vieram sobre Jerusalém e dominaram e destruíram o templo. Então veio nessa época, logo após esse tempo, Jesus. Após a destruição do templo, Jesus ele veio nessa época que o templo seria destruído pelos romanos. Uma época a qual a idolatria já estava reinando em Israel. E a idolatria reinando em Israel, Jesus aparece. Porque quando Deus levanta um profeta, que tem vários dons, e que prega e que se destaca no nome de Deus, é porque o negócio não está bom. Porque profeta com unção não é levantado em tempo de corrência. Profeta com unção é levantado quando o negócio está preto. É na escuridão que Deus levanta. Para ajudar os cativos, para ajudar os oprimidos. Aleluia, porque Deus não desampara. Deus não desampara na escuridão. É Ele que te ajuda. Quando você está na escuridão, pode ter certeza, Deus está enviando socorro para você. O escape, o refrigério, o livramento. E Jesus, aleluia. Quando o profeta é levantado no meio da escuridão, será rejeitado. Será lançado no calabouço. Será perseguido. Então veio Jesus, vendo a idolatria dele sobre o templo, a qual Jesus entrou lá e viu: a presença de meu Pai não está aqui mais. Meu Pai já não é bem-vindo aqui mais. Onde eles estavam idolatrando agora Moisés. Não tinha mais presença. Você entrava do mesmo jeito e saía do mesmo jeito. Por quê? Porque não tinha mais dedicação ao altar. Não é o jeito que eu falo que traz a presença, não é o jeito que eu prego, não é o jeito que eu louvo, mas é o jeito que eu vivo perante a face de Deus. Eu vou levar a arca da aliança, que é a presença de Deus comigo, que fará diferenças nas vidas, que transformará vidas. E Jesus disse que nos últimos tempos a fé de muitos se apagarão. Ele disse: quando eu voltar, acharei fé na terra.
Acharei fé na terra, ou seja, por causa do pecado, a fé vai esfriar. E por causa da fé esfriando, cessarão milagres, cessarão renovos, cessarão batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero profetizar que enquanto há vida, há esperança, e que Deus ele está renovando a tua fé, para que você venha profetizar em meio à escuridão, porque, aleluia, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e não se esconde, aleluia, uma luz debaixo da cama. Deus é fiel. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E Jesus, vendo aquela idolatria, disse: eu não vim habitar em templo construído em mão de homens. Porque nós temos que vir na igreja, congregar, tomar Santa Ceia, buscar o Senhor. Essa é a casa do eleito da glória de Deus. Paulo diz: congreguemos uns com os outros. É tão bom os fatos, irmãos. Congreguemos. Porém, quando aquele povo saía do templo, não queria saber de Deus. E Jesus falou: vocês são templo do Espírito Santo. Fostes comprados por alto preço na cruz do Calvário. Então, o templo é importante, santuário é importante. Ezequiel fala que do santuário sai o remédio de Deus, do altar. Porém, quando você sai do culto, você deve manter a chama do Espírito Santo acesa em você. Você deve, aleluia, os teus pensamentos, as coisas de Deus devem dominar. E você será cheio do Espírito Santo. Você será cheio da graça de Deus, Deus Santo e Poder e Glória. Então Jesus disse assim: eis que estarei com vocês até a consumação do século. Deus está dentro de você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então pode até construir outro templo das mesmas medidas que estão aqui na Bíblia. Isso não é ruim, não, é para Deus. Só que tem que ter vida no altar. Tudo que faça para a glória de Deus. Só que após o arrebatamento, todos nós vamos subir e o templo vai ficar. Não adianta trono sem a presença. Não adianta dinheiro sem a presença. Não adianta saúde sem a presença. Por quê? Porque a presença faz dinheiro, mas o dinheiro não faz a presença. Se você tem a presença, todas essas coisas serão acrescentadas. Quem está entendendo? Se você tem a presença, ele é fonte no deserto. Se você tem a presença, ele abrirá uma porta onde não tem saída. Ele entrará com maná. Jesus estava no deserto, mas tinha presença. E a Bíblia fala que os anjos desceram para servir Jesus. A presença. Jacó estava no deserto, mas ele falou: Senhor, sem a tua presença não dá. Se eu me abençoar, eu darei tudo que eu tenho. 10% tudo que eu tenho. Tudo que vier da minha mão. Porque Jacó sabia, se ele permanecesse com a presença, não ia faltar nada. O Senhor meu pastor, nada me faltar. Faltar não falta. Você pode passar necessidade fazendo a obra no começo.
mas você aprenderá a ter fartura. Agora faltar, não vai faltar. Porque eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Esse negócio que Deus deixa faltar, aleluia, é mentira. Deus não deixa faltar nada. O povo no deserto, aleluia, Deus supriu as necessidades em glória. Deus não vai deixar faltar saúde se você estiver na presença. Deus não vai deixar faltar alimento se você estiver na presença. Deus não vai deixar faltar alegria se você estiver na presença. Você vai passando, dando a volta por cima, mas é na presença do Espírito Santo. Você pode dar uma glória para Jesus, aleluia. Manda a incredulidade fora, manda a dúvida embora, manda a tristeza embora, porque na presença do Senhor a fartura de alegria é na presença. Senhor, meu pastor, e nada me falta. Essa palavra é inerrante. Deixa falar. É o Senhor que te justifica. Busca a presença no quarto de oração, ouvindo louvores, ouvindo a palavra. Você não precisa ficar bitolado, não. Mas o que domine o teu coração, o que domine a tua mente, seja as coisas de Deus, seja a presença do Espírito Santo. Sinta a presença aí te visitando, do alto da cabeça à planta dos pés. Não vai faltar nada, mas tem que estar debaixo da palavra, debaixo da presença. Suprirá as tuas necessidades em glória. É muita bênção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me obedecer, comerão do trigo mais fino e beberão do mel que escorre da rocha. Comerão do trigo mais fino e beberão do mel que escorre da rocha. É debaixo da presença. Debaixo da presença tem livramento. Debaixo da presença tem escape. Debaixo da presença é a certeza da vitória. Debaixo da presença eu vou marchando, dando glória e aleluia, não tenho que temer. O Senhor abrirá o mar vermelho para eu passar, para você passar. É debaixo da presença, é a certeza. Às vezes não sabemos o que vamos encontrar lá, mas se eu estou debaixo da presença, eu já sei que eu posso ir em segurança. Moisés disse: Senhor, eu quero ir debaixo da tua presença. Se eu for, aleluia, com a tua presença, aleluia, não tenho o que temer. Ele disse: não temais, sou eu. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Mas um pouquinho de tempo não tardará. É na presença. E hoje Deus está te dando livramento. Ainda que se levante contra você, se você está debaixo da presença, debaixo do temor de Deus, mesmo fraquinho, mesmo precisando melhorar, você vai confessando: Senhor, me ajuda a aperfeiçoar os teus caminhos, eu preciso melhorar. Aquele homem não ousava levantar o rosto para o céu, mas ele batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, pecador. Aleluia. O outro falava do lado, orando, dizendo: eu dou meu dízimo, um jejum 2 vezes por semana, não sou como esse pecador publicano. Assim estavam aqueles homens do templo, mas aleluia, Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele publicano foi o que saiu justificado, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Aleluia, glória a Deus. Reconheça as tuas limitações, reconheça que nós precisamos ser aperfeiçoados em Cristo, e Cristo, aleluia, te justificará. Debaixo Davi e Salomão, eles andavam debaixo da presença, e a Bíblia diz que eles prosperaram. A profeta não nasceu no berço de ouro,
eu não tenho ninguém influente, mas você tem a fé. A fé não faz acepção de pessoas. Jesus te amou primeiro. Um amor que nos constrange, que deu a sua vida por amor de nós. Não tem amor maior que esse. Que deu a sua vida para os pecadores. Glória a Jesus, quem dá glória a Jesus. Glória a Deus. Então, maior que esse. Se alguém deixou de te ligar, te mandar mensagem, alguém deixou de falar com você, Jesus está pronto para te ouvir. E Ele te ama. Não te abandona, não te desampara. Mas você tem que firmar na aliança da fé. Ninguém merece. Todos nós somos miseráveis. Essa carne será semeada em corrupção e ressuscitará em vigor. Ou seja, ninguém merece. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé que você percebeu. Eu sou o poder de glória. Então, falsidade, mentira, fofoca, incredulidade, são pecados pequenos, que parecem pequenos aos nossos olhares, mas que, se nós não vigiarmos, atrapalha todo o redor. Quando você fala mal de uma pessoa, tudo isso tira a presença de Deus ao redor da tua vida. Geralmente nós falamos sobre fornicação, prostituição, latrocínios, homicídios. Mas esses pecadinhos que você vive, que nós vivemos sendo vigiados, veremos cometer, a fofoca, as invejas, as emulações, as pelejas. Está em 1 Coríntios capítulo 5. Tudo isso aí vai trazer um transtorno espiritual ao redor. E para você ter um domínio sobre o mal que se levanta contra a tua casa, contra pessoas perto de você, você tem que estar na palavra, na fé sincera. Então, todo o seu redor, Deus entrará com domínio. Ele disse assim, se vocês me obedecerem, eu darei paz a vocês, até com seus inimigos. Olha que privilégio nós temos de obedecer a Deus. Nós teremos paz até com aqueles que nos odeiam. É muita bênção. Obedecer é muita bênção. Então você é templo do Espírito Santo de Deus. Alimente o templo com a glória de Deus, com a presença. Coloque louvores na tua casa, feche a porta do quarto e comece a adorar. Feche os olhos, imagine que você está na igreja e comece a adorar lá também. Mas não deixe de ir também buscar o Senhor na igreja. Então é o templo de Deus, somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus Santo como glória. Deus tremendo. E quando nós descemos à casa de Deus, encontramos o refúgio, nos fortalecemos em Deus. Davi diz, salmista, quem me dera estar todos os dias no templo de Deus. Uma coisa busquei e não encontrei: habitar todos os dias no templo de Deus. É muita bênção, é muita vitória. Glória a Deus. Davi está incentivando aí a gente a buscar, para você se fortalecer. Tem certas lutas que você está passando, que Deus está requerendo de você um pouquinho mais. Porque Ele já falou, eu vou cessar a tempestade, vou cessar o vento, mas você tem que buscar mais.
que nós temos culto domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Só não funciona sexta e sábado. Segunda às 3 horas, hora nona. Quarta-feira tem às 3 horas, hora nona. Quinta-feira às 7h30, terça-feira às 7h30. Domingo às 10 horas. As portas da salvação estão aí. Jesus é muito grande. São muitas igrejas. Para onde você vai, você encontra uma igreja. Então tem lutas que você passa na tua vida que não é culpa do vizinho, não é culpa da vizinha, do teu parente, ou de alguém, ou do diabo. Não. As lutas que você está passando, glória a Jesus, é sua culpa, que não está buscando o Senhor. Quando você dobrar, aumentar mais a sua busca, Deus então, Ele acalma a tempestade, porque Deus te quer debaixo de uma nuvem de glória. Você estando debaixo dessa nuvem de glória, você está sob a proteção de Deus. Enfermidade cai por terra, palavra de maldição cai por terra, pessoas que maquinam mal contra a tua vida cairão por terra, porque você está debaixo da nuvem de glória. Esteja debaixo dessa nuvem de glória. Amém? Fica esta palavra em nome de Jesus Cristo, da ordem do louvor, seja dado ao nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.